Gerson, primeiro obrigado pela tua presença aqui no Instituto Fernando Henrique Cardoso. A pergunta que eu te faria, acho que não apenas uma curiosidade minha, mas uma preocupação de milhões de pessoas, diz respeito à indagação a respeito de era previsível a situação em que hoje nós nos encontramos, ou seja, de um estresse hídrico bastante acentuado, bastante problemático para a cidade e para o estado de São Paulo? Sabe, eu tenho visto um monte de comentaristas, na imprensa toda hora aparece alguém que eu chamo de comentarista de videotape. É alguém que depois, no sofá da sala, tranquilo, vendo o videotape do jogo, diz que a bola devia ter ido para a esquerda, ponta esquerda, e não para a ponta direita, coisa assim. Meio como se, digamos, as pessoas percebem que teve uma situação excepcional, mas que isso seria previsível por causa da mudança climática, por causa disso, daquilo. Eu sou professor da UFRJ e digo o seguinte, embora a mudança climática seja um fenômeno real, não há na ciência capacidade de prever quais são as consequências em detalhes, se vai atingir a seca no Cantareiro ou não. Não há resolução para isso, não tem modelagem matemática que permita isso. Eu fiz um exercício simples, eu peguei a série de vazões afluentes, quer dizer, água que chega ao sistema Cantareira, anuais, quer dizer, o volume anual que chega ao sistema Cantareira. Nós temos uma série que começa em 1930, portanto, 84 anos de dados, 84 valores. E aí uma questão estatística, pelo teorema do limite central, que é um detalhe estatístico, essas observações, essa amostra, é uma amostra aleatória, essa variável é normal, aquela curva gaussiana, parece o sino. Então eu fiz a seguinte pergunta, vamos usar os dados até 2013, né? E imagine que você está no Réveillon de 2013 para 2014 e faz a seguinte pergunta, qual a probabilidade que o novo ano, o 2014, venha uma vazão, um volume de água tão baixo no Cantareiro como aquele que acabou acontecendo? Você não sabe ainda, está no início do ano, qual a probabilidade que venha uma seca tão... Tem que olhar a série histórica para trás. Você acha a média da série histórica, você acha o desvio padrão, e você verifica, então, qual é a probabilidade, um exercício simples, qual é a probabilidade que venha uma coisa tão baixa como aquela que acabou ocorrendo, a afluência que veio em 2014. Sim. Bom, essa probabilidade é 0,004. É uma probabilidade baixíssima. Né? É um evento raríssimo. Raríssimo. O pior ano, o ano mais seco, tinha sido 1953. Isso vale para abastecimento de água e vale também para energia elétrica. É o mesmo ano. É uma seca que houve no Sudeste brasileiro, em 53. Bem, então, se a média, todos os anos, não é isso, mas se fosse 100, a média fosse 100, 1953 seria 58 nessa escala, de 0 a 100. Esse ano, 2014, o ano passado, foi 25. Quer dizer, foi menos do que a metade do pior ano. É por isso que é um evento raríssimo. Se nós fizermos a comparação com o setor elétrico, por exemplo, 2014 também foi um ano seco. Mas o setor elétrico, vamos dizer, a analogia seria o seguinte, você tem quantidade de água chegando no Cantareira. No setor elétrico você tem uma quantidade de energia hidráulica chegando aos reservatórios do Brasil, espalhados para o Brasil inteiro. Chama-se energia natural afluente. É um termo do setor elétrico. 2014 foi um ano seco também, mas foi 80% da média. Aqui, 25%. Lá foi 80%. Lá teve talvez 10 observações na série histórica piores, ou igual ou pior do que 2014. Aqui nenhuma, entendeu? 2014 foi o pior de farado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é claro que isso muda um pouco a situação, a visão, o planejamento para frente vai mudar, mas dizer que faltou planejamento eu acho que é injusto. E daqui para frente, como é que nós fazemos para resolver? Em breves palavras, eu sei que o assunto é complicado. Tem a gestão de uma situação de curto prazo de restrição de fornecimento de água. Mas quais são as medidas estruturantes que podem afastar essa ameaça, digamos, de maneira mais permanente? Nós precisamos, no setor de abastecimento da região metropolitana, um conceito semelhante que o setor elétrico tem com as termoelétricas. O que é isso? Você deve estar, nos anos comuns, usando os recursos que você já tem aqui, o Cantareira, os sistemas produtores que já existem.
Mas você tem que ter uma possibilidade, que hoje não tem ainda, e estamos construindo, vai ser construído, a possibilidade de ter uma torneira que numa situação de emergência você abre aquilo mesmo que seja cara. E essa é a situação do setor elétrico. Quando a situação aperta, você liga as térmicas, a energia fica cara, mas não falta. Nós precisamos de um conceito semelhante. Essa torneira é a água que virá lá do Juquiá e do São Lourenço, né, digamos, no sul do estado. Lá é que tem, vamos dizer, é uma água cara, porque você tem que bombear quase 400 metros, é uma instalação cara, mas tem que estar à disposição para ser utilizada numa situação de emergência. Para fechar, quando ela estará disponível? Essa obra já começou a ser feita, ela deve ser ampliada, mas os primeiros 6,4 metros cúbicos por segundo estarão disponíveis já a partir de 2018. Ela está sendo feita, uma obra de grande, são mais de 80 quilômetros. Mas antes dessa, nós já temos uma outra parecida, uma torneira parecida, que exatamente, foi muito noticiado, que é a interligação entre o reservatório de Jaguari, que fica na bacia do Paraíba do Sul, Jaguari da Paraíba do Sul, com a Atibainha na bacia do PCJ. Você diria, para voltar aqui às probabilidades, que a probabilidade de se repetir um ano tão ruim como 2014 até 2017, ela continua sendo muito baixa? Ela é maior do que era quando você, digamos, no Réveillon de 2013 para 2014, você seria mais otimista do que agora, porque você não tinha observado, a natureza não tinha lhe surpreendido com um fenômeno tão raro. Agora nós temos que ser um pouco mais, sabemos que a natureza pode ser um pouco dura. E é razoável presumir, é evidente que não tem demonstração científica, mas que mudança climática, se não no nível global, mas digamos, mudanças no microclima, no macroclima da Amazônia possam ser a razão, mudanças possam ser a razão deste aumento da probabilidade de eventos severos de seca aqui? Pode ter relação, mas eu penso que a principal, vamos dizer, razão, aí vou lhe falar de uma experiência, uma pesquisa que uma aluna minha de doutorado lá na COP fez junto com Harvard. Nós tínhamos uma dúvida, é que a vazão afluente, você sabe que o Tietê é um afluente do Paraná, da bacia do Paraná. Lá na saída da bacia, o bacia do Paraná é uma bacia de 800 mil quilômetros quadrados, uma bacia enorme. E lá na saída tem Itaipu. Nos últimos anos, a vazão afluente de Itaipu aumentou, não diminuiu, aumentou. E uma possível explicação para esse fenômeno, que é pouco noticiado, porque ele é menos glamuroso. Quando falta água, chama mais a atenção da mídia do que quando está sobrando água. Né? Mas lá no Itaipu está sobrando. E a principal explicação desse fenômeno não é a mudança climática, é mudança do uso do solo. E aí o que é isso? É que quando você, digamos, ao longo das décadas, você substituiu vegetação nativa, floresta, por ou pasto, ou soja, por exemplo, a nova cobertura vegetal, que é soja ou pasto, evapotranspira menos, perde menos água para a atmosfera. Na floresta, perdia mais. Então, mesmo que a quantidade de chuva fosse a mesma, em anos recentes, menos água retorna à atmosfera na forma de transpiração e evaporação. E mais fica no solo. Ao ficar no solo, ela, digamos, acaba caminhando em direção aos rios, né? O lado bom é que aumenta a média, mas o lado ruim é que aumenta também a variabilidade. Tem mais escoamento superficial, e então os rios ficam mais altos, mas mais irregulares. Agora, exatamente o fenômeno oposto que eu estou falando aqui no Alto Tietê, nós temos um fenômeno diferente desse, né? Então é difícil, quer dizer, eu diria que deve ter alguma influência, mas não é quantificável. E se eu tivesse que apostar num efeito mais importante do que a mudança climática, sem negar eventual influência da mudança climática, mas mais importante seria a mudança do uso do solo. Muito bom, Gerson. Obrigado aqui pela nossa conversa. Foi uma satisfação. Um abraço.